11h55. Juliana, qual é a hora mesmo, Juliana? 6h10, Thaisa Galvão. Vamos de entrevista, porque a gente está aqui com a jornalista Valéria Monteiro. Juliana, lembra de Valéria Monteiro no Fantástico? Você sabe que você estava falando aí, eu estava ouvindo, né? Fui pegar minha água ali, que eu cheguei cedo, né? Hoje, com rádio na mão. Isso, com rádio na mão, e ouvi que você estava falando de Valéria Monteiro. Na hora, quando você falou, você lembra daquela jornalista? Meu Deus, eu disse, não acredito que é Valéria Monteiro que está aqui, né? Pois é, pré-candidatíssima a presidente. Pera, eu não estou entendendo nada. Mas vamos ela então vai conversar explicar, com ela, né? Boa noite, Valéria. Obrigada por ter atendido nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade, Thaisa, Juliana, por falar com seus ouvintes aqui, seus internautas. É uma felicidade muito grande estar aqui em Natal. Valéria, que é jornalista, me conta um pouquinho aí, para que as pessoas lembrem de Valéria Monteiro, né? Onde tanto você aí apresentou? Eu sei que na Globo, sim. Me conta um pouquinho da sua trajetória. Acho que as pessoas se lembram de mim mais durante esse tempo que eu estive na TV Globo. Cheguei com 21 aninhos no Rio de Janeiro. Eu já tinha começado a trabalhar antes como modelo aos 16 anos. Depois, aos 19, eu comecei a apresentar um programa em Campinas, onde eu morava e onde hoje eu estou radicada de novo. Depois eu fui para uma TV que é afiliada à TV Globo, e de lá, aos 21 anos, eu fui para a TV Globo, onde eu apresentei o RJ, o local, né, do Rio de Janeiro, e depois fiz o Jornal Hoje, um tempo no Jornal da Globo, bastante tempo, a maior parte do tempo eu estive no Fantástico, e eu fui a primeira mulher no Jornal Nacional, cobri Paradigmas, né? Legal. E aí, de repente, pré-candidata a presidente da República, me explica isso. Como é que foi essa entrada para a política, né? Porque você estava, em outro momento, a sua carreira, assim, a gente via que não enveredaria para a política, e aí você acabou como entrando para a política e com uma candidatura já, uma pré-candidatura. Eu nunca pensei em fazer carreira política. Embora a política e o jornalismo, eu entendo que tem uma sinergia muito grande, né? A gente acompanha a política, observa as circunstâncias do país como jornalistas. Eu nunca pensei em fazer carreira política. Eu tenho uma avó que foi uma liderança muito grande em Minas Gerais, Marta Nair, e foi deputada no ano de 1962, depois foi vereadora com 82 anos, mas uma grande liderança das professoras e dos aposentados em Minas Gerais. E eu também tenho uma ascendência aqui em Pernambuco, do Manuel de Carvalho e Paes de Andrade, que foi o estopim da Confederação do Equador. Então, acho que tem no sangue um DNA aí que gosta de política. A gente sempre conversou de política em casa, quando eu era criança. E até como jornalista também, né? Exatamente. Tem essa sinergia muito forte. Mas eu nunca tinha pensado em fazer política por causa, a gente sabe, né? Os conchavos, as dificuldades. Há uma dificuldade muito grande que a política absorva pessoas que não são do meio político. Então, eu tinha assim, uma resistência muito grande a isso. Mas um dia eu acordei e falei, não é possível que eu vou ficar olhando tudo isso acontecer, esses desmandos, essas arbitrariedades. Comecei a perceber que as pessoas ao meu redor, e eu mesma, começavam a ficar desacreditadas, descrentes. Não há nada pior do que um país desesperançado, né? Porque sem esperança não há motivação de mudança. E eu pensei então comigo que eu poderia contribuir para um debate mais aberto de temas que não estão sendo abordados, enfrentando as dificuldades impostas pela política tradicional, né? Dos políticos experientes, dos partidos que ninguém mais quer votar neles. E aí você foi se filiar a um partido, e por que o PMN? Onde é que você foi bater no PMN? Em setembro do ano passado, no final de setembro do ano passado, dia 22,
eu fiz um vídeo e coloquei no ar falando que eu ia dar minha cara a tapa para representar essa maioria silenciosa e que eu iria procurar, dentro das regras eleitorais, um partido que me oferecesse, um partido corajoso que me oferecesse essa plataforma independente. E eu, a partir disso, comecei a conversar com lideranças políticas, várias legendas, e acabei indo ao PMN, onde eu tive a impressão que, chegando lá e trabalhando as bases, eu poderia crescer. O partido me pareceu, na época, um partido que não tinha dono, que não era um partido empresarial, mas eu estava errada. O meu partido ele tem dono e é um coronel que, com uma canetada, ameaça tirar, inclusive, dirigentes dos diretórios municipais, estaduais. Ele só não ameaça como ele tira. Ele mudou o diretório do Rio Grande do Norte e ele foi tomado também pelo Diretório Nacional. Pois é, então. E ele coloca pessoas, né? Então dá para ver que são comissões provisórias. O partido não tem dirigentes, talvez só a executiva nacional, né? Que se elege entre si para se perpetuar ali na mamata. E o resto do partido é feito de comissões provisórias. E aí, será que então você vai conseguir Que é ilegal, né? Só um parênteses aqui. Onde é que está a justiça eleitoral que não vê isso? Porque é ilegal ter partidos de comissões provisórias, né? A própria democracia nasce morta nesses partidos. Tem que ter o diretório, a executiva. Eleitos. Né? Exatamente. Eleitos. E como é que você vai assim? Você está se apresentando, você está andando com a caravana da coragem, Isso. como você diz, e aí com uma pré-candidatura à presidência da República. Uhum. O partido vai acatar essa pré-candidatura ou pode aí cortar suas pernas e você não poder levar o seu projeto à frente? Olha, tudo pode porque tem a caneta, né? E é feito dessa maneira. Mas o estatuto, primeiro, privilegia a candidatura majoritária. Então, a resolução da Executiva Nacional, ela não foi tomada no foro que deveria ter sido tomada. E o próprio estatuto me garante levar minha pré-candidatura até a convenção, que são 101 delegados. Convencionais. Não os 10 da Executiva Nacional que tomou essa resolução. Eu vou até o fim, eu vou forçar. Já está conversando com os convencionais, com esses delegados que vão votar lá na convenção? Não, a nossa estratégia é a seguinte, nós temos um apoio das bases do partido, que é o povo, né? Que como reflete o povo brasileiro, não tem voz. Nós esperamos que nessa caravana da coragem, que nós estamos fazendo com toda a força de vontade possível, agitando as águas e conversando com as pessoas na rua, ouvindo as histórias e criando, a gente fala que nós estamos dando passinhos de formiga e nós estamos juntando um formigueiro. A gente acredita que de fora para dentro possa se criar uma pressão que faça com que o partido não tenha como recusar uma candidatura independente. De um filiado legal. Um filiado legal e que eu abri mão, inclusive, dos fundos, tanto do fundo eleitoral quanto do fundo partidário. Então... Sua candidatura seria, então, você tocaria sua candidatura sem necessitar dessa ajuda financeira do partido? Não é nenhuma questão de necessitar. Eu entendo que o partido, assim como todos os partidos hoje no Brasil, ninguém está preocupado quem é que vai ser eleito presidente do país. O nosso Brasil pode pegar fogo. Ninguém está interessado em mais do que cumprir e conseguir superar as cláusulas de barreira e eleger 9 deputados. Eleger, reeleger. Para que nas próximas eleições possam receber os fundos partidário eleitoral de novo e permanecer naquela mamata. Na manutenção ali. Pois é. Então, eu abri mão porque eu acho coerente, eu acho que o povo brasileiro não está vendo nenhuma graça nisso,
está todo mundo querendo uma atitude diferente, e se eu vim para representar essa atitude diferente, eu não posso querer ser financiada por um dinheiro que sai dos nossos bolsos para financiar por partidos e políticos que nós não queremos que estejam no poder. Exatamente. Agora, qual é a sua programação aqui em Natal? Você teve contato com o PMN aqui em Natal, com o pessoal do PMN? Tem alguma programação montada para aqui para Natal? Como é que tá? Não, Thaisa, porque como nós estamos nesse embate com o partido, nós sabemos que as direções regionais estão sendo intimidadas a nos receber. Aqui o presidente do partido aqui no Rio Grande do Norte, Juliana Selle, é o ex-deputado federal Cipriano Corrêa. Cipriano foi deselegante, ele não lhe recebeu, ele não quis lhe receber, foi isso? Não entrou em contato conosco. Nós estamos fazendo uma caravana com 3 objetivos principais. Eu me apresentar, né, ao povo brasileiro, não como a ex-apresentadora do Fantástico, do Jornal Nacional, nem nada disso, mas como pré-candidata à presidência da República. Segundo, nós queremos ouvir as pessoas, ouvir o povo, os anseios, e levar para a nossa equipe de desenvolvimento de projeto de governo esses anseios. E terceiro, é muito importante que a gente leve a mensagem da necessidade das pessoas entenderem a importância de cada um participar de forma cidadã no processo eleitoral. Então, a sua programação aqui é rádio, TV, é isso? Rádio, TV, depois nós vamos para Macau, onde nós temos essas formiguinhas que nós estávamos falando. São pessoas que entram em contato conosco através das redes sociais e falam: olha, eu vi por onde vocês vão passar, a minha cidade fica aí no caminho, vem aqui, venha tomar um café, a gente reúne 10 pessoas, algumas pessoas 15, às vezes mais, às vezes menos, e nós passamos, conversamos. Qual é a sua mensagem, né? Você falou aí de passar uma mensagem. Qual é a sua mensagem? Qual é a mensagem que você quer passar? Que Brasil aí, eu vou até repetir aquela frase da Globo, já que a gente está falando aqui com uma ex-apresentadora. Que Brasil você quer? Eu quero um Brasil em que a democracia não seja uma fraude, como nós estamos vivendo hoje. E para isso nós precisamos que as pessoas se envolvam no processo político. Eu entendo que está todo mundo decepcionado, desgastado, descrente da política, mas é só a política, a única ferramenta que nós temos para mudarmos para melhor, né? Porque para pior sempre pode piorar, e para pior a gente tem acompanhado passo a passo que vem sendo um desastre. Então, a única forma que nós temos para melhorar o país, para criar oportunidades, para criar uma nação, né, de verdade, é a participação das pessoas no pleito. A gente não pode não comparecer, não pode ficar descrente, desesperançoso, tem que comparecer. Nós precisamos de uma renovação completa do Congresso Nacional. É muito importante que isso aconteça. E essa é a minha mensagem principal. Agora, qual a avaliação que você faz, já que você está insatisfeita com o que vinha acontecendo, com o que está acontecendo, qual a avaliação que você faz dos governos do PT, desse governo atual do MDB, que prometeu tomar para ele para mudar tudo e parece que não tem conseguido? Qual a avaliação que você faz desses governos do PT para o atual? A minha avaliação é que é tudo a mesma coisa, né? Desde a redemocratização do país, que os ministros da Fazenda, os presidentes do Banco Central são pessoas ligadas ao mercado financeiro. Então, desde então, nós temos governo atrás de governo de influência e orientação
do mercado financeiro para as políticas públicas. O país não é uma empresa, o país tem que visar primordialmente o bem-estar da sua população, proteger os cidadãos. E isso não tem acontecido. Quando o Lula, lá atrás, fez uma carta aos brasileiros, na verdade a carta não era aos brasileiros, era ao mercado financeiro. O Temer é vice da Dilma. Ele só está aí porque ele era vice da Dilma. Todos esses governos, de todos os partidos, estão mancomunados numa grande aliança para se proteger em foros privilegiados. Quando eu falei PT para cá, pareceu que eu quis esconder o passado e PSDB. É que o PSDB está envolvido, está incluído no governo MDB. Então, a sua avaliação pode se estender também ao PSDB, que a gente está vendo aí o mensalão tucano já botando o ex-governador na cadeia, né? E o Alckmin, que ainda tem que responder uma porção de denúncias. Exatamente, né? seu provável adversário aí. O Aécio Neves, que também já está numa situação muito delicada. Bem complicada. Então, o que eu vejo é que estão todos no mesmo barco, né? Todos no mesmo barco. Nós temos uma situação de um Congresso Nacional também todo tomado. É um Congresso Nacional que mais de 300 deputados dos 530 que nós temos lá foram eleitos por 3 bancos. Então, essa situação e o financiamento de campanha, como ele se dá para todos esses grandes partidos. Da mesma forma que chegam lá, as pessoas chegam nos seus cargos com uma dívida enorme para com esses bancos, essas grandes corporações que os financiam suas campanhas. Já que você está querendo entrar na política com o intuito de mudar alguma coisa, e se você não tiver a legenda para ser candidata à presidência da República, iria para uma candidatura, por exemplo, a deputada federal, a senadora, a deputada estadual? Ou apoiar algum pré-candidato, algum candidato? Se eu tivesse um candidato para apoiar, eu não estaria nessa situação de pré-candidatura à presidência. Eu apoiaria, votaria, faria campanha para as pessoas. Eu não acredito mais nisso e acredito que a maior parte do povo brasileiro também vê dessa maneira. Nós temos acompanhado pesquisas que não são assim explicadas para a população brasileira. Essas pesquisas que dão Bolsonaro na frente, Lula na frente, são pesquisas dentro de um espectro de 30% dos eleitores. Então, quando se fala em 30%, é 30% de 30%, no máximo. Você acha que as pesquisas são manipuladas, assim, tipo assim, vamos fazer só em tal ponto, porque em tal ponto beneficia. Os mapas eleitorais são direcionados, as perguntas são direcionadas, as pesquisas levam a população a entender um cenário que não existe? E eu digo mais, Thaisa, as pesquisas não levam em consideração nunca o meu nome, por exemplo. Algumas pesquisas particulares, aqui e ali. Eu não tenho dinheiro, então meu nome não está na pesquisa. Pesquisas que têm uma margem de erro de até 5% ou 3%, elas podem muito bem começar com 3% para quem pagou a pesquisa. Na margem de erro, ela mexer e botar na frente ou atrás quem bem quiser entender. Na margem de erro. E hoje, as pesquisas já elegeram Bolsonaro, Lula, que está fora, Huck, que nem veio, o ex-ministro Joaquim Barbosa, também. Também já foi embora. Então, assim, que pesquisas são essas? A gente tem que realmente, e a imprensa tem uma missão muito séria, um compromisso muito sério de observar isso. O que é que você diz? A gente está conversando aqui com Valéria Monteiro, que é jornalista, que é pré-candidata à presidência da República. Valéria, agora me diz uma coisa. Você falou aí que quer passar essa mensagem, eu vou insistir nessa pergunta, tá? A gente vê aí que Bolsonaro, por exemplo, tem um discurso aí de direita, aí vem o Lula, mesmo que preso, o PT, na verdade, tem um discurso aí de continuar os programas sociais. Qual é o seu principal projeto, qual é o seu principal discurso? Minha principal bandeira, Juliana, é o combate à desigualdade social. Sem o combate à desigualdade social, o país não cresce mais. Não tem condição. A gente tem que
prezar a coesão social no nosso país. A gente está vendo o que está acontecendo agora, com o aumento da gasolina dessa maneira. Foram 111 aumentos em um ano, 15 só nesse mês, 42% de aumento da gasolina. Quando o governo diz que tem 3% de inflação, o que é isso? Números enganadores. A gente está vivendo uma era de enganação. E nós temos que combater a desigualdade social. Não adianta, nós temos 3% da população brasileira que ganham mais do que R$9 mil, 9 mil e tantos reais. Esses 3% detêm 95% da riqueza do país. 95%. Temos 6 pessoas que detêm 55% da riqueza do país. 6 pessoas. Não há condição da gente manter a coesão social dessa maneira. Nós temos que atacar essa desigualdade. Ok. Só uma última pergunta, Lava Jato. O que é que se diz da Lava Jato? Eu acho que a Lava Jato quebrou uma série de paradigmas. Nós nunca vimos grandes empresários, grandes políticos atrás da cadeia, pagando pelos erros que eles cometeram, pelos crimes que eles cometeram. Pagando pena e pagando mico. Pagando pena. Eu acho que mico eles não estão nem aí para isso. Será que eles não ligam? Eu acho que eles não ligam, não. Chora um pouquinho aqui, depois acostuma, fica lá na leitura, né, intensiva na cadeia, daqui a pouco sai e estão com os bolsos cheios lá fora, em contas que a gente pagando não sabe, caro, ou apartamentos, né, cheios de dinheiro, que a gente também não sabe, porque não é possível que tenha só um, né? Deve ter um condomínio inteiro. Deve ter, ou vários, né, apartamentos em vários condomínios. Só uma dúvida aqui. O PMN teria direito a participar dos debates? Dos debates? Não. Na TV? Não, porque não tem representação. Não tem representação na Câmara. E na TV tem quanto tempo? 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. E aí? O PMN tem uma maior representatividade, mas quando mudou para Podemos, não teve uma mudança? Não, eles tentaram fazer uma fusão. Aí meio que ele ficou sem representatividade, né? Então, porque o PMN ele tem 34 anos, mas ele sempre foi linha paralela para ajudar a empurrar outro partido maior. 6 segundos, né? Então, na televisão, não... você vai dizer o quê se você for candidato? Eu sem nenhuma coligação? Eu já abri mão dos fundos partidário eleitoral. Eu acho que a televisão hoje ela tem muito menos apelo e força que já teve antes. Nós estamos numa era de mídias digitais, nós estamos aqui falando com milhões de muito mais do de que ouvintes, 6 segundos. muito mais do que 6 segundos, muito mais do que qualquer tempo que se possa limitar, e até de audiência. Tem gente em outros países nos ouvindo aqui. Isso. Então, eu não vejo que isso seja um grande problema. Se eu não for pro debate, eu faço o debate de casa, eu abro a minha TV e respondo as perguntas da minha televisão. Que o povo quer ouvir. Ok. Conversamos aqui com Valéria Monteiro, pré-candidata à presidência da República. Muito obrigada pela sua entrevista e boa noite. Muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço. Boa noite, Thaís. Você fica em Natal até? Até sábado. Sábado. Então, Isso. Valéria Monteiro, pré-candidata à presidência da República pelo PMN. Se o presidente do PMN, o ex-deputado Cipriano Corrêa, estiver nos ouvindo, fique informado que a sua correligionária de partido está em Natal. Seria elegante recebê-la. Isso mesmo. A gente está aqui com muita gente mandando mensagem no nosso WhatsApp. Eu já vou